Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, na cidade de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Esse ministério, fundado e dirigido pelo pastor Abraham Robson Ferreira, mais de 7 países, mais de 9 países, mais de 3 continentes, mais de 30 igrejas espalhadas por aí. E estamos falando também em nome do Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e do Centro Bereshit de Cultura, que é o nosso seminário, fundado em 1992 no Brasil, onde temos vários cursos. Tem só de especialização bíblica de pós-graduação, tem mais de 30 cursos. Todos esses cursos são oriundos do material que nós estamos escrevendo desde 1978, quando eu comecei a escrever, julho de 78. Agora, em julho de 2023, vamos completar aí 45 anos, né? Escrevendo, é isso? Acho que é isso. E nada sabemos ainda, estamos estudando cada dia mais e aprendendo cada dia mais. Estamos ministrando as aulas de Teologia Bíblica 2, do curso básico de Teologia. Essa matéria está no terceiro bloco do curso básico de Teologia. Na aula passada foi a aula de número 5, né? Nós falamos sobre a colheita, sobre as colheitas. Hoje a aula número 6, vamos falar sobre o que se fazia depois que fazia a colheita. Tinha que fazer o quê? Debulhar, não é isso? Então, a debulha, a palavra daish, é um rapax legomena. Isso quer dizer que é a palavra que só ocorre uma vez no texto bíblico. Está lá em Levítico 26, 5. A debulha se estenderá até a vindima. Então, vai debulhando até colher as uvas. E a vindima vai se estender até chegar à sementeira, para semear, para depois ter a debulha, né? Semeava, arava, semeava, depois você tem a colheita, depois você tem a debulha, não é isso? Pisar, aplainar. Darak. Darak é o verbo para pisar. Por que põe esse verbo aqui? Porque muitas dessas coisas eram feitas pisadas, né? Você pisava as uvas no lagar e também pisava os cereais para descascar os cereais. Esse negócio de pisar cereal é do meu tempo. O meu pai, quando morava na roça, nós moramos na roça até 1971, até 11 anos de idade eu morei na roça, o meu pai fazia isso com arroz. Ele põe dentro de um cômodo e ficava pisando aquilo ali, para o arroz sair do local e da casca dele. E também com feijão para sair da casca. Então, pisava uvas, Juízes 9, 27, Amós 9, 13. As uvas eram pisadas no lagar. Vamos ter uma aula só sobre isso aqui. Os lagares aparecem várias vezes aí, depois nós vamos ver isso aí, uma aula específica dele. Tem a eira, né? E temos vários nomes de eiras que apareceram na Bíblia. A eira no local alto, né? Geralmente ficava em cima da casa, ou num outro local específico, onde era feita a debulha dos cereais. Nos lagares fazia o processamento da uva, na eira, processamento dos cereais. A azeitona era tirada no rabisco da árvore, né? Varejar a azeitona, batia, caía, depois processava nas prensas, que é chamado gat, né? Gat shemesh, prensa de azeitona, né? E a vindima é o nome que se dá à colheita da uva. 1 Coríntios 9 diz: quem debulha deve debulhar com a esperança de ser participante, né? Evidentemente que quem debulha é porque também plantou. Quem não plantou não vai debulhar coisa nenhuma. 1 Timóteo 5,18: não atarás a boca ao boi que debulha. Era um procedimento também, colocar o boi amarrado no centro do pau e o boi ficava preso, rodando, pisando. Enquanto ele estivesse debulhando, ele podia ir comendo também. O Senhor Yahvé debulhará seus cereais. Isaías 27, está escrito isso lá. O que era a eira? A eira era feita de terra batida, era um local para separar o grão da palha. A eira, né? Nós temos várias eiras na Bíblia escrita. Uma primeira eira mencionada é a eira de Atade. Ela ficava além do Jordão. Foi lá que José levando Jacó para enterrar na gruta de Maquipela, pararam ali e fizeram um grande pranto, que foi chamado de Abel Mitzrayim, pranto dos egípcios. Foi na eira de Atade, Gênesis capítulo 50. A oferta da eira, Números, versículo 15, capítulo 15. Cereal na eira, número 18. Produto da eira, número 18. Liberal em dar da tua eira, está lá em Deuteronômio 15, dizendo para não ser pão duro e nem miserável. A cevada era limpa na eira, Ruth capítulo 3, versículo 2. Os filisteus saqueavam as eiras na cidade de Keila, quando Davi foi lá acudir, 1 Samuel 23.
A Bíblia cita categoricamente algumas ilhas, como a ilha de Nacon, né? Lá em 2 Samuel 6, também cita a ilha de Araúna, o Jebuseu, chamado em outro lugar de Ornã, aqui chama Araúna, lá chama de Ornã, em 2 Samuel 24, e aí havia uma ilha também na entrada da porta de Samaria, 1 Reis 22, 2 Crônica 18, versículo 9. O eirado já é uma coisa que fica como se fosse um terraço de uma casa. Tinha que pôr um parapeito no eirado, né? Não pode confundir eirado com eira. Eira é o local de bater o cereal. De bater para soltar a palha, né? A eira, outra eira citada aqui, que é a mesma aqui, é de Nacon, onde os bois tropeçaram quando Davi estava trazendo a arca indevidamente nos carros de boi, com Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, dirigindo. Foi na eira de Nacon, em 2 Samuel 6, e é chamada eira de Quidom, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas 13. Mas é a mesma coisa. Um chama de Nacon, o outro chama de Quidom. Os bois tropeçaram aí. Como tem o caso da eira de Araúna e a eira de Ornã. Todos dois também são a mesma coisa. 1 Crônicas 21, e é o local, essa eira de Ornã, o Jebuseu, ou Araúna, o Jebuseu, é o local onde foi construído o Templo de Salomão. 2 Crônicas 3, versículo 1. O trigo da minha eira, Isaías capítulo 21. A palha lançada da eira, Oséias capítulo 13. Eiras de trigo se encherão, Joel capítulo 2. Feixes, os feixes que estavam ali, abriam-se os feixes para se bater na eira, Miqueias capítulo 4. Qual eram os métodos usados para fazer esse serviço? Era vara, batendo com vara, ou pisava, ou boi trilhando. Né? Isso aí é a debulha, né? Nós estamos falando aqui, falando de debulhar, do verbo daish no hebraico, que era muito usado para pisar também, né? Com mais pisar, mais a ver, pisava tanto a uva como pisava os cereais também. Debulhar, agora outra palavra para debulhar é o verbo ravat. Aparece 5 vezes no Velho Testamento, ravat. É bater, malhar, agitar, sacudir a oliveira, Deuteronômio 24. Gideão malhando o trigo, Juízes 6. Ruth debulhava a cevada, Ruth 2. Com a vara se sacode o endro e se debulhará Yahvé com seu cereal, Isaías 27. O instrumento de trilhar, roda de carro, Isaías 28, versículo 28. Debulhador, dush, vem do verbo daish, né? Trilhar, debulhar. Ornã estava debulhando o trigo quando Davi chegou lá para fazer o sacrifício, depois daquelas pragas que havia vindo em Jerusalém, porque ele tinha feito o recenseamento. O lavrador debulhando o cereal, Isaías 28. O lavrador debulha o filho de Sião, Miqueias 4. Então ali na eira onde fazia debulha, era também feita a separação, o joeiramento, para separar o joio do trigo, né? Limpeza. É uma operação realizada geralmente à noite, para limpeza dos grãos. Aparece aí, então nós temos a ocorrência aí do que se usava lá, né? Um pineiro, que é um garfo de 5 pontas, chamado de misré, aparece 2 vezes no Velho Testamento, em Isaías 30, 24, Jeremias 15, 7. Usava-se também, depois daquele garfo de 5 pontas, usava também uma pá de joeirar, que é arahat. Essa pá só aparece uma vez no texto. E também depois tinha as peneiras para separar. Então você tinha algum tipo de um ancinho, uma forquilha, depois você tinha uma pá para pegar a outra que sobrava daquela, e por fim tinha a peneira, para você levantava e soprava e sacudia, né? E a palha ia saindo fora, toda. Mateus também 3,12 fala sobre isso. Tem uma pá para limpar a eira. Ele recolherá o trigo. Né? O joio e o trigo, após madurar, qual a diferença do joio e do trigo? Só depois de madurado, o grão do joio fica escuro e o do trigo é amarelado. E o grão do joio é amargoso e o grão do trigo ele é doce, né? Não causa tontura. Mateus 13:30 fala do tempo da ceifa. Primeiro você recolheria o joio, olhando pelo grão, né? O grão cinza é o joio. E logo a diferença é visível para o ceifador. Além de falar de joeirar, que é tirar o joio, separar, limpar, aparece também o verbo zará, que é limpar, tem a ver também com semente, né? Só que a semente lá é com ai no final, aqui é com re. Então não tem a ver com semente. Aqui é joeirar, padejar,
espalhar, ventilar, dispersar, peneirar, lançar fora. É o verbo zará. Aparece 39 vezes no Velho Testamento. Boaz limpava a cevada na eira. Ruth 3. Isaías 30, ele a limpará com pá e forquilha. Está escrito no texto aí, né? E padejar, cirandar. É o mesmo verbo. Usava pá na limpeza dos grãos. Aí tem o nome de padejar ou cirandar. Isaías 41, 16. E o vento os levará. Jeremias 4. Só aqui no sentido de alimpar. Barar. Outro verbo usado aqui para limpar. E Jeremias 15, 7, cirandar com a pá. E Jeremias 51, 2, Babilônia será padejada. Lembrando, falando de cirandar, Jesus falou para Pedro, né? O diabo pediu para te cirandar. Lembra disso? Então é isso. O que se fazia na eira? Né? Padejava, cirandava, limpava, joeirava, separava. Fica na paz, tchau, tchau.